Viva Voz de volta! E o Diogo Bugalho tem informações ao vivo no Rio de Janeiro sobre as articulações na Alerj em relação à prisão de Rodrigo Bacelar. Oi, Diogo. Diogo não tá ok? Bom, mais cedo ele conversou aqui conosco, Vera, no Ponto Final CBN, e as articulações estão em andamento na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, na Alerj, para discutir a manutenção da prisão de Rodrigo Bacelar. Chegou lá? Oi, Diogo. Oi, Débora. Boa noite para você também, Vera, para você de novo, Nadédia. Os deputados da Alerj estão querendo acesso a todos os autos do processo contra o presidente da casa, Rodrigo Bacelar. Ele, que nós falamos aqui várias vezes, foi preso ontem pela Polícia Federal por suspeita de vazar informações sobre uma operação que prendeu outro político, o ex-deputado TH Joias. Os deputados vão ter de votar nos próximos dias se mantém Bacelar preso ou não. Esse é um procedimento padrão, né? É uma prisão de um deputado tem que passar, portanto, pelo plenário da casa. Só que os parlamentares argumentam que não tiveram acesso à totalidade dos autos e que a casa a Alerj teria apenas recebido a decisão de Alexandre de Moraes que ordena a prisão. Esse texto, que foi tornado público ontem, contém prints, inclusive, e algumas citações ao inquérito da PF, mas os deputados aqui do Rio estão avaliando que esse documento não é suficiente para eles analisarem se vão manter ou não o presidente da casa preso. Eles pedem, portanto, ao Supremo que remeta a integralidade, a totalidade dos autos do processo, todos os documentos do inquérito, enfim, todos os documentos relacionados a esse caso. Nós questionamos o Supremo sobre isso, recebemos a resposta agora há pouco, e o STF afirma que, bem, já notificou a Alerj, que essa notificação já foi enviada. Então fica esse imbróglio, né? Os deputados, eles dizem que receberam uma notificação, mas que as informações que eles têm são insuficientes. O Supremo diz que todas as informações que deveriam ter sido passadas já foram passadas. Então, no momento, é nesse pé que estamos. Mas enquanto os deputados esperam, né, enquanto as bancadas esperam essa resolução desse imbróglio, os deputados já vão se articulando para essa votação que vai decidir o destino de Rodrigo Bacelar. A questão vai passar primeiro pela CCJ da Casa e depois para o plenário, onde é necessária apenas a maioria simples, ou seja, 36 dos 70 votos aqui da Alerj. A expectativa, o clima, é para que Bacelar seja solto e por ampla maioria, mas os partidos de oposição estão fechando o voto já para manter o presidente da casa preso. Hoje cedo, 12 deputados de esquerda se encontraram e fizeram um acordo, então, para manifestar esse voto pela prisão de Bacelar. E agora à tarde, o PSD, que tem mais 6 parlamentares, também publicou uma nota orientando o voto pela prisão de Rodrigo Bacelar. Vai crescendo, então, engrossando o número de parlamentares que são favoráveis pela prisão. Mas mesmo assim, por enquanto, a gente pode estimar aí cerca de 20 deputados dos 70 que votariam para manter o presidente da casa preso. Ainda haveria, portanto, uma ampla maioria para soltá-lo. Mas a gente vai seguir acompanhando aí os desdobramentos nos próximos dias para ver, né, se essa situação vai continuar assim e se esse número vai aumentar ou não. Débora, Vera e Nadédia. Obrigada, Diogo, pelas informações. O que parece, né, Vera, não tem nada a ver com falta de documentos. Parte, ou a maior parte da Alerj, já decidiu pela soltura de Rodrigo Bacelar, apesar das graves denúncias. E veja, olha só como as coisas, né, mudam de perspectiva. Em 2019, diante da prisão de uma leva de deputados estaduais do Rio de Janeiro, o Supremo discutiu ações de inconstitucionalidade que tratavam dessa questão da prisão de deputados. E entendeu, com o voto do ministro Dias Toffoli, inclusive, que sim, as assembleias têm a prerrogativa de votar e, portanto, revogar prisões de deputados estaduais. Foi um placar bastante apertado, 6 votos a 5. O ministro Dias Toffoli tinha votado de uma maneira, retificou o seu voto para um entendimento oposto. Então, ele foi realmente um voto de Minerva e um voto pêndulo. Votou de uma maneira e retificou para votar de outra. E, portanto, fixou o entendimento que vigora até hoje
de que as assembleias estaduais têm a prerrogativa de votar e, portanto, revogar prisões de seus integrantes. E aí, agora, vão fazer isso ali em contrariedade a uma decisão do próprio Supremo que mandou prender o presidente da casa. Então, é isso. São essas mudanças de entendimento, as maiorias de ocasião que o Supremo Tribunal Federal forma e que, às vezes, se voltam contra interesses da própria corte, como é o caso agora. E, como a gente falou, tem histórico, né, Vera? Só que os crimes que estão sendo debatidos são bem diferentes. Muito diferentes. A gente está falando de suspeita de envolvimento com o crime organizado, com facções violentas, com o Comando Vermelho. E o uso do cargo de presidente da Alerj para proteger um outro deputado com notórias ligações com essa facção, acusado por crimes graves, crimes comuns ali. Enfim, o que veio à tona durante o momento da prisão do deputado Bacelar são coisas muito graves do uso dessa prerrogativa da presidência da Câmara. E agora o corporativismo vai falar mais alto. Falei aqui, quando a gente comentou esse caso, que era conhecido que o deputado Bacelar costumava ameaçar seus pares ou outras autoridades com a revelação do que ele sabe caso ele fosse preso, porque essa coisa de que ele poderia ser preso é algo que ronda a política fluminense há bastante tempo. E agora, essa mobilização para soltá-lo o mais rápido possível também evidencia que muita gente pode estar nas mãos do deputado Bacelar com informações e com alguma possibilidade de ser ali pressionado, chantageado. Então, é diante disso que a gente está. Não sei direito o que o Supremo pode fazer caso e se e quando a Assembleia do Rio decidir pela soltura do presidente da casa.